Rapaziada, infelizmente não deu. Não deu. É... Mais uma vez, o título que poderia estar em nossas mãos escapou mais uma vez. Mas, pelo menos, essa equipe competiu dentro das suas limitações. Competiu tanto no primeiro jogo como também no segundo jogo. Pessoal, eu tenho alguns pontos para falar sobre a respeito dessa final, tá? E tudo que eu for falar aqui não é por clubismo, entendeu? Não é pela emoção, não. Tem certos pontos que a gente precisa estar abordando aqui, tá? Nesse vídeo. Bom, eu acabei de assistir agora essa final, tá? E antes de tudo, eu queria até parabenizar os torcedores que conseguiram encher o Maracanã. Deu, acho que, se não me engano, deu 67 mil, cara, torcedores no Maracanã. Muita gente, muita gente. Só não deu para fechar o anel ali porque teve que, né, distribuir ingresso para os torcedores do Corinthians, que mesmo assim só pegou aquela partezinha do canto do estádio e não pegou aquela parte de baixo também, senão ia dar até um número maior. Consequentemente, daria até mais de 70 mil, tá? Mas eu tenho muito orgulho dessa torcida, porque assim, é uma torcida que apanha muito, cara. Apanha muito, sem merecer tá levando essa surra, né, cara? Quando eu falo surra, é uma surra literal, porque é uma torcida que apanha em ver muitas das vezes um time que não corresponde, que não foi o caso da final, não tô nem julgando pelo lance da final, mas em outros momentos, no Campeonato Brasileiro, estadual, enfim. E se depara com momentos tão constrangedores que essa torcida realmente ela não merece. Tem gente que viajou, cara, tem gente que veio do Amapá, tem gente que veio do Ceará, entendeu? Se deslocou, né? E foi um investimento muito alto, né? Fora o preço de ingresso, tudo mais, enfim. E a nossa torcida ela não se resume, né? Ser apenas regional. A torcida do Vasco ela é composta no Brasil inteiro praticamente. Principalmente quando você pega no Nordeste, no Norte, ali você tem muito vascaíno. Inclusive até na parte ali central, né, no Centro-Oeste, você também encontra muitos torcedores vascaínos. Mas onde mais tem essa concentração de vascaíno se pega mais no Nordeste e no Norte. E cara, aí a galera, pô, fez a sua parte. Os torcedores foram e compareceram em peso e fizeram a sua parte. Agora, o Vasco competiu? Bruno, o Vasco competiu? O que eu posso falar para vocês que sim, competiu. Competiu. E isso traz um orgulho aos torcedores, né? Não foi um time que se acovardou, né? Só que aquele lance é um time que competiu com limitações, entendeu? Não é um que competiu mas se destruturou, não. Competiu dentro da proposta, dentro do seu elenco que tem no momento, com limitações. É um time do Vasco que na temporada, não só essa temporada, mas nas outras, é um time que não tem um banco de reserva direito. Onde você tem que ir lá no banco, que tem que ver qual é a alternativa que você vai colocar para o jogo. Você não tem um banco direito, né, para poder decidir uma partida como essa, que precisava de um detalhe para até mesmo levar para um pênalti. Entendeu? Complicado, cara. Então, assim, mas competiu. Competiu, fez um bom jogo contra o Corinthians, que não jogou nada. E aí que eu tô falando pra você, eu não tô falando por clubismo, cara. O Fluminense contra o jogo, agora semifinal contra a gente, competiu mais do que o Corinthians. O Cruzeiro, quando jogou contra o Corinthians, competiu mais do que o Corinthians. O Corinthians se apegou aos detalhes da partida.
Eles tiveram uma sorte ao lado deles que em jogadas isoladas os caras conseguiram obter êxito. E o futebol é assim, o futebol ele se resume nisso. Muitas das vezes, nem sempre o time que mais joga, que mais se entrega e que ataca o tempo todo consegue êxito. Muitas vezes tu tá atacando, mas você não tá conseguindo alcançar o objetivo principal, que é você fazer gols. E o Corinthians, em lances bobos, na nossa defesa, claro, né, nas nossas falhas, eles conseguiram resultar em favor deles. O Corinthians competiu não tão quanto o Vasco, competiu da maneira deles, que para mim foi um futebol. Aí eu não estou falando pelo clubismo, eu estou falando do que eu vejo na partida. Como eu disse, o Fluminense perto do Corinthians, não estou falando aqui pro papo de perdedor, nada disso não. Estou querendo dizer o quê? Que o Fluminense produziu muito mais na semifinal contra a gente do que o próprio Corinthians. Entendeu? O que acontece é que o jogo ele foi definido nos pênaltis. Então precisava um vencedor passar. Foi no detalhe. Eles, infelizmente, não tiveram competência no pênalti. Mas competiram, deram mais trabalho pra gente do que o próprio Corinthians. Entendeu? Que ele, inclusive, no segundo jogo contra o Cruzeiro, né, na casa deles lá, o que salvou eles para ir pro pênalti foi um gol salvador lá, meio chorado pra caramba. Mas eles perderam a partida dentro de casa. Entendeu? O Cruzeiro foi muito mais superior. Mas isso quer dizer que se a gente fosse jogar contra o Cruzeiro, a gente ia ter isso? Não, a gente podia ter perdido, mas você vê que pelo menos o Cruzeiro ia competir, ia igualar, ou ia fazer 1-0 contra a gente, um 2-0, né? Ia jogar em cima da menor zero, mas ia construir a partida. Entendeu? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o primeiro gol do Corinthians foi, claro, numa falha nossa, principalmente da defesa ali com o Cuesta, desatento pra caramba, né? Mas o cruzamento do Mateuzinho, acho que talvez nem ele acreditou que aquele cruzamento pudesse dar certo. O cara cruzou assim, ó, vai. Não foi com aquela convicção, que certeza, eu vou fazer esse cruzamento, eu sei que vai chegar lá e o cara vai fazer gol. Não, o cara vai. E fez. E o Roberto foi lá, fez. Por quê? Porque o Cuesta ficou desatento na partida, marcando tomando essa bola nas costas do Iraberto, marcando a Wi-Fi. O cara a 3 metros, como é que tu vai recuperar essa bola aí uns 3 metros de distância do cara? Aí o cara bota a bola na frente e vai, filho. E eu nem posso culpar o Léo Jardim nessa parada, nem posso, né? Já o segundo gol do Corinthians, né, foi numa lance, numa bobeira do Puma, que perdeu a bola lá na frente. O Cauã Barros, que vinha bem na partida, tomou uma jogada humilhante ali do Bidon, que é outro que não jogou porra nenhuma a partida inteira, não construiu porra nenhuma na partida inteira, mas numa jogada bonita, deu certo, funcionou, o cara puxou contra-ataque, encontrou o Yuri Alberto na saída de bola deu um tapinha, e o Costa também, de novo, chegando atrasado, a bola chegando pro Depay fazer, que também não jogou a partida inteira porra nenhuma. Ou seja, Yuri Alberto não jogou porra nenhuma a partida inteira, Depay não jogou a partida inteira, tanto no primeiro quanto no segundo, não jogaram nada, mas conseguiram achar o gol. Por causa de quê? Falhas nossas. Entendeu? Nós proporcionamos oportunidade dos caras matarem o jogo. É assim que funciona o futebol. Entendeu? Só que depois, assim, teve esse lance da nossa falha, depois botamos a bola no jogo, porque, como disse, o Vasco ficou nesse controle de posse de bola para lateral e tal, e o nosso camisa 10, que é o Coutinho, que é o cara da quebra de linha, de cruzamento, de passes em profundidade, passe lateral, o cara pegando a bola, encostando e jogando para trás. É isso que a gente espera do nosso camisa 10? A gente espera que o nosso camisa 10 faça o quê? Desequilibre uma partida. É assim que é o Arrascaeta no Flamengo, por exemplo.
É um cara que pega na bola, ele coloca os jogadores em condições ideais para o último passe ou em condições de o jogador fazer a conclusão de algum passe ou de alguma coisa. Mas ele sempre coloca o time para frente, não é ficando dando passezinho para a lateral. Aí depois que o Vasco tomou esse gol, aí o time se lançou para frente. Precisou tomar um gol para jogar para frente. E nessa que o Vasco começou a jogar para frente, que aí veio a oportunidade do gol de empate, onde veio uma jogada muito boa do Andrés Gomes, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele com vocês aqui. Ele conseguiu cruzar essa bola e essa bola chegou para o Nuno Moreira, que fez um bom cabeceio, que aliás na partida o Nuno Moreira não estava nem jogando nada. Estava sendo dos piores do time. Mas por surpresa ele apareceu e conseguiu fazer esse gol. E deu um ânimo pra gente na partida. E na minha cabeça eu falei assim, pô, dá pra gente virar. A gente tem time pra virar. A gente consegue ser reativo na partida. Só que o segundo tempo, a gente até fizemos um segundo tempo que foi parecido com o primeiro tempo do primeiro jogo lá em São Paulo. Que fomos pra cima, marcando, fazendo linha alta e tal. Mas os caras estavam se segurando, porque a proposta dos caras era essa. Segurando a partida, porra, parando a bola toda hora, tentando criar confusão e tudo mais. Tal. Então foi um jogo ridículo da parte deles. Porque eles se amarraram muito nesse tipo de jogo. E aí, ainda mais quando eles conseguiram alcançar esse segundo gol deles, aí, mano, aí esquece. Aí eles não praticaram futebol. Eles praticamente foram na proposta de jogar por uma bola o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia, cara, que tudo que era porradão pra frente, muitas das vezes eles conseguiram, por cagada, a bola chegar às vezes no Yuri aberto, em uma condição de perigo. Teve um lance lá, só pra vocês terem uma ideia, que se o Yuri aberto fosse um jogador muito bom mesmo, muito bom, ele podia ter feito o segundo gol antes do segundo tempo. Que é o lance que ele perde a bola lá. Então, cara, só pra vocês terem uma ideia. Então, e o lance não foi uma jogada trabalhada ou bem lançada. O cara foi simplesmente o jogador lá, acho que foi o Martinez, que foi cortar o lance pra frente e a bola sobrou pro cara. Então, assim, era isso o tempo todo, mano. Era só porradão pra frente e lançando os caras. Entendeu? E nosso sistema defensivo, o Cuesta e o Robert e o Renan, não estiveram bem na partida. Eles foram os únicos que não conseguiram estarem bem na partida. E a gente precisava muito desses caras estarem bem na partida. Sendo que no primeiro jogo, eles foram muito bem. Tanto que o Yuri Aberto e o Depay nem sequer jogaram na partida. Mas dessa vez não. Dessa vez a nossa zaga ela não conseguiu sustentar. Muito inseguro. Tanto pro primeiro gol e no segundo gol. Né? E o Barros inclusive vinha fazendo a partida bem. Não quer dizer que isso tenha deixado ele ruim na partida depois do segundo gol. Ele manteve ali, né, a sua marcação boa. Porém, né, aquilo ali acabou com ele. Né? O Puma perde a bola ali na frente, tomou um drible descorcetante do Bidon e resultou nisso. E depois teve outras tentativas. Teve um lance lá da falta já perto do final da partida, que o Renan tenta um porradão de fora da área e o goleiro deles defende. Teve um lance do Cuesta lá que chuta fofo pra caramba dentro da área, dribla dois zagueiros dentro da área e tenta chutar e chuta fofo, né? Enfim, teve algum outro lance lá que, fora a decisão errada também, que algum outro jogador também tava tomando lá, mas enfim, cara. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, né? Fomos longe demais, com um time que competiu, mas não tem banco. Temos um camisa 10 que está muito longe de ser aquele jogador que era nível Liverpool. Não se encontrou em campo, não chamou a responsabilidade. Fica difícil você ter um jogador desse no elenco, né? E foi entrando jogadores no segundo tempo, entrando no Verratti, né? O GB até que não entrou mal, até que de alguma forma jogou bem em poucos minutos que teve. Aí foi entrando França, Tietê,
o DVD, né, que é o David, né? Mas não acrescentaram muita coisa na partida. O PH se soltou um pouquinho mais no segundo tempo. Eu sempre vinha criticando o PH porque o PH era para estar mais no jogo, para usar sua velocidade, o seu contra-ataque, né, o seu 1 contra 1, e só conseguiu fazer isso no segundo tempo do jogo. O Puma já não foi tão bem como foi no primeiro jogo, né? Mas de alguma forma os caras competiram. Mas só faltou matar o jogo. Se a gente tivesse ter matado o jogo lá em São Paulo, talvez a história pudesse ter sido outra, mas enfim, é isso. É uma lição que a gente tem para a diretoria, quiser competir, quiser pensar em ser campeão, alguma coisa, precisa fazer mudanças que são necessárias. Elas são necessárias para fazer uma grande temporada. Vai pegar um Pix aí agora de 33 milhões, souber utilizar, né, para fazer contratações ou pagar alguma dívida, alguma coisa, que já ainda o Vasco se encontra nesse status de recuperação judicial. Vamos saber o que o Vasco vai fazer para a próxima temporada. Tem patrocinador novo chegando, Nike chegando já para janeiro, né? E vamos acompanhando aí quem vai sair, quem vai ficar, né? E qualquer novidade até o final desse mês de dezembro, né, onde já estamos encerrando um ano, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Mas mesmo assim não vou ficar aqui devendo vídeo para vocês. Se não tiver alguma novidade até final de dezembro, eu vou trazer um vídeo aqui só para desejar um Feliz Natal ou Feliz Ano Novo para vocês, tá? Deixar como último vídeo já registrado para 2025 aqui, para agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui, nos acompanhando, dando essa moral, dando esse apoio, tá? E que não é fácil você, manter essa página por muitos anos, né? E a gente trazendo notícia, trazendo opinião, tomando porrada o tempo todo, né? Mas a gente está aqui para poder trazer algo diferente, algo mais inovador, algo mais dinâmico, para que o torcedor possa acompanhar e ter um pouquinho de notícia, o cara poder se antenar nas coisas de Vasco. Então essa é a nossa proposta da Panorama Vasco, beleza? Ficamos tristes, eu fico triste, mas o futebol é isso, galera. E amanhã já é segunda-feira, outro dia, a gente vai, infelizmente, sofrer zoações no trabalho, na escola, enfim, faculdade. Mas acho que é isso aí mesmo, cara. Mas em algum momento, em alguma hora, isso vai ter que mudar. Precisa mudar, entendeu? Porque essa torcida ela merece demais. Voltar a ser feliz e sentir o gosto de título. Mas não fiquem decepcionados. Eu sei que é ruim, é chato, é triste. Mas em algum momento a gente vai voltar a retomar o caminho dos títulos. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou do jogo, né? Se eu falei alguma coisa que não agradou você, pode comentar aqui abaixo, não tem problema nenhum não. Aqui o espaço é democrático, tá? Gostou do vídeo? Comenta, curta, compartilhe para todos os vascaínos aqui possíveis aqui no Facebook, e você que está me acompanhando no YouTube é a mesma coisa, tá? Curta, comenta, compartilhe. Passamos adiante, fazendo isso que já é de graça, você não precisa pagar nada por isso, já vai estar nos ajudando bastante aqui a gente a manter nosso trabalho aqui nas redes sociais, beleza? Um forte abraço a todos, até a próxima.